E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos capítulo 5, versículo 15. E hoje eu estou aqui mais uma vez para estar ministrando a palavra de Deus ao seu coração e trazendo, mais uma vez o tema, falando sobre cura. E nesse caso, nesse texto existem algumas versões que dão títulos diferentes, às histórias bíblicas. Eu gosto muito da versão que diz que Jesus cura um endemoniado, e esse homem, ele era oprimido, possesso por demônios, por espíritos malignos que atormentavam ele dia e noite. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria lembrar aqui que momentos antes, de Jesus chegar nessa cidade, nós vemos ali o mundo espiritual conspirando, e nessa missão do Senhor. Jesus, ele havia deixado ali a região da Galileia e disse aos seus discípulos: vamos entrar no barco porque é necessário passarmos para o outro lado. E ali nós conhecemos a história, que Jesus acalma uma tempestade se levanta e ali tentando impedir, a conclusão daquela viagem. E Jesus ali, ele acalma aquela tempestade e eles conseguem chegar ao seu destino. E então Jesus, quando desceu ali do barco, junto com seus discípulos, o texto diz que aquele homem, possuído por espíritos malignos que estavam na região de Gadara, que pertencia a 10 cidades, chamada Decápolis. E esse homem, ele vai de encontro a Jesus. E aqui diz o texto, quando ele viu Jesus ainda ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: aqueles demônios, falaram ali, reconheceram a autoridade de Jesus, que ele era o Filho de Deus. E olha o que eles disseram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro por Deus que não me atormentes. Porque Jesus havia, dado a ordem: sai dele, sai deste homem espírito imundo. Mas aí Jesus abre aqui, uma conversa, uma exceção aqui, de conversar para saber o que aqueles demônios estavam fazendo na vida daquele homem, qual era o nome deles. Então, quando Jesus perguntou a eles qual é o seu nome, algo surpreendente ali aconteceu, porque respondeu assim: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, a gente vê o motivo, porque aquele homem, quando ele era, por ele ser dominado por espíritos malignos, ninguém conseguia prender aquele homem, nenhuma corrente, ele arrebentava as correntes. Então, tamanho ali era o poder, que aqueles demônios exercia sobre a vida daquele homem. E ele também andava pelos sepulcros, morava nos sepulcros. Então você vê, como que o sofrimento daquele homem mantinha, aqueles demônios naquela região ali, na vida daquele homem. E então, quando aqueles demônios perceberam que a palavra do Senhor já havia sido liberada, que eles tinham que ir embora porque tinham que obedecer à autoridade de Jesus, então eles ali tentam negociar com Jesus, Então eles falam: então Jesus, eles viram uma manada de porcos passando, ao longe, eles pediram, suplicaram a Jesus para que Jesus pudesse expulsá-los e eles tivessem permissão de entrar naqueles porcos. Então nós vemos que Jesus concedeu, permitiu com que eles entrassem nos porcos.
E aqueles demônios entraram nos porcos, e quando entraram, os porcos se agitaram muito e se precipitaram e caíram no mar. E todos aqueles porcos, né, cerca de 2.000 porcos, e eles se precipitaram no mar e morreram, e entendemos, né, que aqueles espíritos malignos ficaram aprisionados ali dentro daquele mar, dentro daquelas águas. E nós vemos que os donos, né, quando nós seguimos o texto, nós vemos que os donos daqueles porcos, eles ficaram assim apavorados com o que eles estavam vendo e foram ver, né, quem é que estava causando aquela perturbação toda. E ali eles viram, né, que Jesus havia libertado aquele homem, né, um homem que causava tanto medo àqueles moradores. E eles imediatamente foram até o povoado e todos voltaram com eles. E quando eles viram aquela cena, aquele homem, né, como o versículo 15 que eu li no início desse vídeo, aquelas pessoas viram que aquele homem estava em perfeito juízo, né, assentado e vestido. A reação deles, irmãos, foi algo assim muito incrível, né, porque eles tiveram medo de ver aquele homem liberto. E mais à frente, eles pedem a Jesus para que Jesus pudesse ir embora junto com os seus discípulos. Eles não queriam a presença de Jesus naquele lugar. Irmãos, esse texto é um texto muito profundo, né? Nós vemos ali como que aqueles demônios, né, eles agiam territorialmente naquele lugar. E nós sabemos que pelo menos 3 coisas, né, são fonte de alimento de demônios. Uma delas, né, é o muito sofrimento. Aquele homem sofria muito. Então, fazia com que aqueles demônios, né, se mantivessem ali naquela região. Outra é heresia. Nós vemos na palavra de Deus isso, né? Lugar que tem muita heresia, muito misticismo também, né? Muito culto aos ídolos. Também são alimentos de demônios, e também muita perseguição espiritual. E esse texto, né, nos mostra ali, né, a reação daquelas pessoas que eles não queriam a presença de Jesus ali naquela cidade. E olha que interessante isso, né, irmãos? A incredulidade, a dureza dos corações. Existem pessoas, né, que preferem ali a ação maligna, a destruição dos demônios sobre a vida de pessoas, né? Elas preferem esse tipo de manifestação demoníaca do que a libertação que Deus tem para nos dar, né? E é tão interessante isso, porque Jesus, ele viu aquela situação toda, né? O clamor daquele povo, e ele indo de cidade em cidades ali em Decápolis, e as pessoas viam o que Jesus fazia e se maravilhavam, mas nem todas as cidades aceitaram, né? Aceitaram a mensagem da graça de Deus. Então eles se indignavam com Jesus. Então, irmãos, voltando mais um pouquinho, né, nesse texto, nós vemos aqui que a opressão, né, na vida daquele homem ali recebe essa oportunidade de Jesus de ser liberto, de ser limpo. E nós vemos também no decorrer dessa conversa que Jesus teve ali com aqueles demônios. Então você vê aqui também a lei da transferência, né, que é um assunto, eu já até falei em outro vídeo, né, que ali houve uma transferência, porque aqueles demônios, eles sabiam que eles seriam atormentados, eles iriam para o abismo, e ali seriam muito atormentados, e eles querem estar, né, nessa região física, né, e região espiritual também, para continuarem fazendo aquilo que eles foram comissionados a fazer, né, não por Deus, mas pelo próprio chefe dos demônios, e eles não querem sair dessa região,
Então nós vemos ali, né, essa ação maligna, né, naquela cidade. Então aqueles demônios, eles pedem: já que nós vamos, né, vamos ter que sair daqui, então nos mande para aqueles porcos, porque eles precisam, né, do sofrimento de alguma coisa, né, de um ser vivo. E nesse caso, Jesus permitiu que eles fossem para os porcos, mas nós sabemos que Cristo era mestre por excelência, né? Ele era não só o mestre, mas ele era o Filho de Deus, conhecedor de toda a ciência de Deus. Aqueles porcos se precipitariam, né? E aqueles espíritos, de uma certa forma, seriam aprisionados. Então, irmãos, é um texto que nos ensina, né, sobre situações dentro do mundo espiritual, né? Quando Jesus precisava ali libertar uma pessoa, e ao transferir, tirar aqueles demônios da vida daquele homem, e aqueles demônios, né, foram para os porcos. Então você vê ali Jesus concedendo a eles aquilo que eles pediram. E em cima daquilo que eles pediram, né, eles acharam que teriam algum tipo, um bom resultado. Na verdade, aquilo ali foi contra eles mesmos. Então, irmãos, você vê aqui, né, como que Cristo, ele é Senhor, né? Como Jesus é Senhor. A palavra de Deus diz, né, que todos os espíritos, governos, autoridades, elas se prostram, reconhecem a autoridade de Jesus. E eu quero finalizar minha palavra, né, em cima disso que eu acabei de falar. Jesus, ele é Senhor dos senhores. Jesus, ele é o Filho de Deus que veio, né, para nos resgatar das mãos do nosso opressor. E ele tem poder para libertar, para curar, para salvar, para mudar as situações mais difíceis, porque ele é Senhor. Amém? Eu deixo com você essa palavra, que você possa se alegrar, porque Jesus é poderoso. Até uma próxima reflexão, se essa for a vontade de Deus. Amém.